Eu sou o Rinco e vamos continuar aqui a nossa série criando um bot de autorização. Nesse vídeo a gente vai estar utilizando o Access Token que a gente obteve do usuário para poder acessar algumas informações sobre ele. Vamos criar dois comandos e vocês vão ver como que é simples de consumir aí esse token de acesso. Vocês não podem se esquecer que esse vídeo faz parte de uma série onde a gente cria esse bot do zero. Então, se vocês não viram os vídeos anteriores, onde a gente fez o setup inicial desse projeto, configuramos o banco de dados, criamos a nossa API para responder o request aí do redirect, né? Eu recomendo fortemente que você acesse a playlist e siga aí os vídeos desde o início. E no vídeo anterior, a gente criou aqui essa APIzinha onde o redirect traz pra gente um código e a gente passa ele para a API do Discord e ela nos devolve aqui o Access Token, né? Que ele tem as propriedades aqui, o Access Token, o Refresh Token. E com isso a gente pode buscar os dados do usuário aqui e através do ID dele aqui buscar o documento e armazenar no banco de dados. Com isso vamos criar aqui um comandinho bem simples. Vou chamar de profile, vou usar aqui new.command, clica aqui ó, Ctrl ponto, vamos importar tudo que tiver ausente, vou dar o nome do comando de perfil, coloco uma descrição qualquer aqui e vou adicionar opções. Então vamos acessar aqui ó, Options, vou utilizar os snippets da minha extensão do VS Code, new.option, Application, Command Option Type, vou definir como User, para a gente poder selecionar um usuário aqui do Discord. Coloco o nome aqui dessa opção e eu vou definir que é Required. Aqui no Run, vou fazer aqui uma desestruturação pegando essas options, vou pegar aqui o User e como ele é Required, eu posso definir aqui como True e a gente vai ter com total certeza um User. O nosso usuário, a gente pode obter o documento dele aqui no banco de dados. Então, a gente faz um await aqui, db, puxa do atalho de importação database, db users get. A gente pode passar esse ID do usuário aqui. E aí eu vou obter o token agora. Vou fazer um user data get access token. E aí eu vou verificar aqui, ó, se não tiver token, porque essa função ela pode retornar uma string ou nulo. Se não tiver token, eu vou retornar só uma resposta aqui, dizendo que o usuário não autorizou o bot. Mas vocês notam uma coisa, a gente fez uma requisição aqui usando um await, né? Então se a gente colocar um interaction reply aqui, é possível que demore mais que 3 segundos, e aí não vai ter mais como usar o reply, né? Porque a gente precisa responder uma interação em 3 segundos assim que ela é criada. Então, antes de tudo, eu vou utilizar um await defer reply. Vou definir que é efêmero. E aí, aqui sim, eu posso utilizar o Interaction Edit Reply. Vou estar utilizando a minha funçãozinha has, aquela função utilitária que a gente criou no comecinho aqui dessa série. E aí, vou pôr uma mensagenzinha. Este usuário não autorizou o bot. Então, só para vocês verem, as importações estão dessa maneira. Porém, se tiver token, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável let chamada result e vou fazer um await. Vamos puxar aqui API, Discord, users, fetch.info. E aí a gente passa esse token. API a gente puxou também de hashtag functions. E aí a gente vai fazer uma verificação. Se o result success for falso, a gente vai tentar novamente. Vamos fazer esse mesmo processo aqui, ó, para obter um token. Só que agora a gente vai tentar obter o token atualizado. Então a gente coloca um true aqui e aí ele vai usar o refresh token para tentar obter um novo token. E aí a gente vai fazer o seguinte: se tiver token, ou seja, se ele não for nulo, em result eu vou colocar aqui um await e vou chamar novamente aqui, vou até copiar essa função, API Discord users fetch info, passando o token que a gente obteve agora. Se não, eu não faço nada. E aí aqui embaixo a gente pode verificar de fato se result deu success. Se não, eu vou retornar aqui uma outra mensagenzinha de erro, igual essa daqui. Então eu posso até copiar ela, colo aqui, e aí no lugar dessa mensagem eu vou dizer que este usuário revogou a autorização. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: primeiro a gente tenta obter o Access Token. Se o usuário nunca clicou para autorizar, simplesmente vai retornar nulo aqui para a gente. Retornando nulo, a gente vai dizer que esse usuário não autorizou o bot. Porém, se retornar alguma coisa, ele já clicou uma vez para autorizar. Então a gente vai tentar buscar as informações do usuário na API. Armazenamos aqui na variável let chamada result. E aí a gente verificou se o result success é falso. Se for falso, significa que deu erro. Então, o que a gente vai fazer? É possível que dê erro quando esse token que a gente já tinha armazenado anteriormente, no documento aqui do usuário, no banco de dados, tenha expirado, ou seja, já tenha passado aqueles 7 dias, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa obter novamente o token de acesso. E como essa funçãozinha que a gente fez lá, quando a gente configurou o esquema do banco de dados, recebe aqui um parâmetro booleano, quando ela recebe esse parâmetro,
Ao invés dela só retornar o token que já estava salvo, ela tenta fazer uma requisição para a API novamente, só que agora passando o refresh token para obter um novo access token. Se ela consegue, ela vai salvar essas informações no próprio documento e já vai retornar novamente o access token, mas se ela não consegue, se o usuário revogou de fato, vai retornar nulo aqui. Se retornar nulo, esse nosso ternário aqui vai dar falso e basicamente não vai acontecer nada. E aí o código continua aqui e ele verifica novamente se result success deu falso. Se deu falso, a gente vai dizer que esse usuário revogou a autorização. Porém, se a gente conseguir um novo token, a gente vai fazer a chamada para API novamente, usando aqui o fetInfo, passando o novo token que a gente obteve através do refresh token. E aí, como a gente criou uma variável let, a gente pode sobrescrever ela aqui com o retorno aqui da função que a gente chamou novamente, só que agora com um novo token. E aí, se por algum motivo não der sucesso, ele vai mandar essa mensagem aqui de qualquer jeito, mas se a gente conseguir o resultado, o que a gente vai ter aqui vai ser os dados do usuário, né? Então aqui a gente tem um API user. Com isso, a gente pode criar aqui o embed. Vou usar aqui o create embed da minha lib, nunca esquecendo aqui de importar tudo corretamente. E aí a gente pode fazer aqui um embed aqui só para mostrar as informações do usuário, né, do jeito que a gente quiser. Então, esse user que a gente tem aqui é o user do comando, né, que a gente mencionou, que é o mesmo usuário que a gente está buscando as informações. Então, a gente pode usar o display avatar URL dele. E aí a gente pode criar uma description aqui bonitinha. Então, coloquei aqui um H2, né, usei aqui minha função de ícones. E aí falei perfil de user. E aí onde a gente está realmente usando os dados que a gente obteve, eu estou visualizando qual é o e-mail dele, né? Então, é possível que o usuário não tenha um e-mail na conta dele. Então, a própria tipagem aqui diz que pode ser nulo ou undefined, né? E aí, se não tiver uma string válida aqui, ele vai retornar aqui que o e-mail é indefinido, né? Eu coloquei entre spoilers aqui para não revelar os e-mails durante o vídeo, mas basicamente vai aparecer aqui. E aí depois que você criar o seu embed, é só você editar aqui o reply, né, com esse embed. E mais uma vez lembrando, se você não tem ícones customizados, basta não utilizar aqui a funçãozinha de ícones, né? Quando eu estiver utilizando, se você não tem, basta não utilizar e aí não tem essa importação aqui. Eu tenho, quero deixar meu bot bonito, então eu vou usar. Ótimo com isso, vamos testar aqui esse comando. Vou dar um npm run dev, que ele vai ligar o nosso bot usando o nosso env.dev aqui, onde contém o token do nosso bot de desenvolvimento, que é o HarperDev. Então aqui no servidor, posso utilizar o comando de perfil, e aí vou tentar acessar aqui o do Baia. O Baia não clicou aqui para dar autorização, então a gente vai obter aqui este usuário não autorizou o bot. Vou tentar acessar o meu perfil, e deu certo aqui, ó, perfil de Rinco, e tem o meu e-mail aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nas configurações do meu usuário, vou vir em aplicativos autorizados e vou desautorizar o HarperDev. Pronto, agora o meu token deixou de funcionar. Olha o que vai acontecer quando eu utilizar /perfil e passar aqui o meu usuário. Este usuário revogou a autorização, então já está funcionando perfeitamente. Agora, para a gente obter um access token novamente, o usuário vai precisar fazer o processo de novo, né? Então eu teria que clicar aqui, autorizar, eu venho aqui, clico em autorizar também, e aí ele vai me redirecionar para essa paginazinha bem bonitinha. Se eu clicar aqui em verificar agora, aquelas informações lá, né? Mas agora eu tô com um novo token e aí eu posso utilizar aqui o perfil e ver o meu perfil novamente, né? E aqui tem meu e-mail. Quando passar os 7 dias, o token vai expirar, mas antes da gente exibir uma mensagem de erro, a gente vai tentar, através do refresh token, obter um novo, né? Porque se ele não tiver revogado a autorização, a gente vai conseguir obter um novo token. E aí, se a gente consegue, ele exibe aqui o perfilzinho normalzinho, né? Se não conseguir, ele vai dizer de todo jeito que o usuário revogou a autorização. Certo? Esse aqui é o comando de profile. Ele é bem simples. Você poderia exibir outras informações aqui que você deseja, né? Mas no caso, eu vou exibir só o e-mail aqui deste usuário. Com isso, a gente pode fazer sistemas de registros em sites, ou até mesmo fazer sistemas de verificações no próprio Discord, enviar código no e-mail da pessoa e tudo mais, né? Vai da sua criatividade. Mas agora eu vou criar um comando para ver as conexões do usuário. Então eu vou criar aqui o connections, vou fazer o new.command, Ctrl ponto, importa tudo que estiver ausente. O comando agora vai se chamar conexões e eu vou ter aqui uma opção que vai ser o usuário, né? É quase igual ao nosso comando de perfil, né? Olha só como ele é bem pouquinho diferente. Só muda aqui o nome mesmo, né? Mas basicamente a gente vai precisar mencionar um membro. Antes da gente fazer o código aqui desse run, vamos vir aqui na nossa pasta de funções, API, Discord Users, e aqui na pasta de Users vamos criar Connections.
E só para ficar bem mais rápido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no de info. Ele é bem parecido, então eu vou copiar tudo que tiver aqui, vou colar e só vou alterar algumas coisas, né? Essa função aqui vai se chamar fetchUserConnections. E aqui o nosso type agora vai se chamar fetchUserConnectionsResult. E ao invés de ele retornar um API user, a gente vai retornar aqui um REST getAPI current user connections result. Então, o Discord tem tipagem para todas as requisições da API aí. Então, é basicamente isso que a gente vai ter aqui. E a gente pode tipar aqui também. E aí, a gente só precisa trocar a rota, né? Então, se você tiver em dúvidas sobre as rotas também, o Discord JS ele fornece um outro enum aqui, que é o routes, né? Da própria API. Então, você pode procurar aqui, ó, connections. A gente tem aqui, ó, user connections. E aí, ele basicamente vai retornar essa string aqui pra gente, né? Então, eu prefiro só pegar aqui, ó, copia. E aí a gente cola aqui, /users/me/connections, posso deletar isso. E aí já tá do mesmo jeito aqui que a gente precisa. Deixa eu dar um Ctrl+Shift+P, organizar importações, ele remove as que a gente não tá usando. E aí copio o nome da função, vem aqui no index da pasta de API, e aí eu vou criar o fetchConnections. E aí basta a gente pôr a nossa função aqui e puxa ela da pasta de usuários aqui do Discord, né? Certo? Criamos a nossa função de API, vamos criar agora um menuzinho. Vou criar a pasta aqui users. E vou criar aqui o menu de connections. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos exportar aqui uma função. Vai se chamar userConnectionsMenu. Onde a gente vai receber aqui um usuário, que é do tipo user, do próprio Discord JS. E a gente vai receber aqui connections, que é um REST getAPI user connections result, né? REST getAPI current user. Nossa, é muito grande o nome dessa tipagem aqui. Que a gente pode fazer? Clica aqui, aperta F2. User Connections. A gente renomeia ela aqui e fica mais simples de visualizar no nosso código. Como padrão, todas as nossas funções aqui de menus customizados precisam retornar um objeto que satisfaça Interaction Reply Options. Ok. Aqui em cima, eu vou criar um embed. Vou utilizar o create embed da minha lib. E aí, através dos dados que eu recebi na função, eu vou montar um menuzinho aqui, né? Então, vou pôr a thumbnail aqui como o avatar do usuário. A cor, eu vou pôr uma cor qualquer que eu tenho no meu settings JSON. E a description aqui, vou utilizar o BR Builder da minha lib. E vou importar aqui a funçãozinha de ícones, mais uma vez, ó. Não tem emojis customizados? Basta não usar. Então, certo, ó, conexões do usuário. E aí aqui vai exibir conexões de... E aí o usuário que a gente passou. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Connections.length, eu vou verificar se o tamanho aqui, né, se o comprimento, se o length é menor do que 1. Se for, eu vou exibir o exato texto dizendo o seguinte: o usuário não tem conexões. E vou colocar também um iconezinho aqui, customizado. Porém, se ele tiver conexões, eu não vou fazer nada, vou pôr nulo. No BR Builder aqui, se a gente envia um nulo, ele é ignorado na string, né? Eu poderia colocar um valor nulo aqui no meio, que ele seria ignorado, e ele só vai adicionar strings aqui no nosso texto. Beleza? E agora como é que a gente vai fazer para listar essas conexões? Eu vou vir aqui, ó, Fields, Connections, vamos fazer um map. Então, para cada conexão, eu vou retornar um objeto que é um field de embed. Então, por padrão, todos os fields vão ser inline. Como inline é uma variável global aqui no meu projeto, então eu não precisei definir como true, ela já é true por padrão. E aí o name eu vou fazer o seguinte, vou definir aqui o name como o connection name. Como vocês podem ver, a gente tem diversas informações aqui da conexão, né? A gente pode fazer bastante coisa com isso aqui. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o sistema de dar tag youtuber para uma pessoa. Ela autoriza o seu bot e aí você obtém as conexões dela para saber se ela tem um canal. E aí você obtendo o canal que está conectado na conta dela, você pode fazer um fetch na API do YouTube e obter quantos inscritos tem o canal e dar tag youtuber para ela automaticamente com base nisso. Então esse aí já é um dos exemplos que eu posso dar aqui para vocês. Aí vai da criatividade de vocês de como for fazer esse sistema, né? Mas eu posso pôr aqui dizendo o seguinte, ó, qual que é o tipo da conexão. A gente põe aqui um connection type. A gente tem também o ID aqui, ó, tem algumas outras informações, ó, verified, um monte de coisa. Aí dependendo da conexão, olha só, tem vários tipos, ó, Amazon Music, Domain, Epic Games. Dependendo aí, ele vai retornar mais opções pra gente mexer, né? Mas isso aí você vê em um outro momento. Então, com o embed já em mãos, a gente pode retornar uma mensagem efêmera, embeds, e põe aqui o nosso embed. Deixa eu copiar aqui esse user connections menu. Venho aqui no index da pasta de menus. Posso criar uma propriedade chamada users e aí eu crio aqui connections e passo user connections menu. Beleza?
Depois que a gente criou a nossa função da API aqui e o nosso menu, a gente pode voltar aqui para o nosso comando. E aí, vamos extrair aqui da nossa interação as options. Antes de tudo, eu vou fazer o interaction defer reply. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, como esse processo é bem parecido com o do profile, eu vou copiar todo esse processo aqui até esse último if. Copio, aí eu volto aqui, posso colar. Deixa eu formatar direito aqui. E aí a gente só precisa alterar as funções, né? Deixa eu dar um Ctrl ponto aqui. Adicionar importações ausentes. E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa obter aqui o usuário, obter o documento dele, obter o token. E aí se não tiver token, fala que não autorizou e tudo mais. E aqui no result, ao invés da gente obter o fetch user info result, a gente precisa obter aqui o fetch user connections result. E aí a gente usa aqui a nossa função fetch connections. Se não der sucesso, tenta obter o token de novo agora, trocando o refresh token por um novo, né? E aí, aqui a gente também troca para fetch connections do nosso user. Se não der sucesso, a gente fala que ele revogou e tudo mais. Mas se a gente conseguir, olha como é simples, interaction edit reply, menus, puxa a variável de menus do nosso atalho de importação hashtag menus, users, connections. E aí, o que a gente precisa passar aqui, um user, a gente já tem ele aqui em cima, né? Então passa ele, user, e o nosso result data. Viu como ele encaixa perfeitamente? Porque o nosso result data é um REST GET API current user connections result. Então vamos testar isso aqui, dá um npm run dev, já ligou aqui o nosso bot. Se eu tentar acessar aqui as conexões de um usuário que não autorizou, por exemplo o Baia, eu vou obter aquela mensagem, este usuário não autorizou o bot. Mas se eu tentar obter as minhas conexões, elas já estão todas aqui listadas, ó. Então, essas são todas as minhas conexões. Tem aqui, ó, minha Epic Games, meu GitHub, Instagram, outros Instagrams que eu tenho, Spotify, Steam, Xander Group aqui, ó, TikTok, né? Twitch, Twitter. Tenho vários Twitters conectados aqui, conta do Xbox, ó. Várias contas no YouTube que eu tenho conectadas no meu usuário, né? E dessa forma você vai poder obter todas as conexões do usuário aí de uma forma muito simples. Bom, galera, foi isso. Lembrando, qualquer dúvida que você ficou, o link do Discord é sempre o primeiro aí na descrição, não esquece de entrar aqui, e aí basta descer e vir no chat de dúvidas e pode perguntar. E eu, a galera que tá aqui, vamos tentar te ajudar. Nesse vídeo a gente criou dois comandinhos bem simples, só para usufruir do nosso Access Token, na verdade do Access Token do usuário, né, que autorizou o nosso bot. E eu também já dei algumas sugestões aí para vocês do que dá para fazer, obtendo aí as conexões do usuário e obtendo o e-mail do usuário, né? Agora vai da criatividade de vocês de criar sistemas a partir disso, né? Inclusive, eu tenho curiosidade, se vocês forem fazer isso, não esquece de entrar aqui no meu servidor e me mostrar aí os projetos que vocês estão fazendo com isso. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido e não se esqueçam, eu sou o Rinco.